Boa noite, pessoal. Vamos dar os minutinhos iniciais para todo mundo chegar. Sejam bem-vindos. Que hora boa para fazer live, pelo menos por aqui começou a chover. A gente tá aqui na sala, confortável, né? Quarta-feira à noite, hora de sentar no sofá, né? E pra gente trocar uma ideia hoje sobre um tema que, se você é ser humano, você tem esse problema, que é a vontade de doce, né? Acho que foi um dos temas mais pedidos. É algo que eu recebo muitos comentários, muitas dúvidas, muitos pedidos de dicas, de ajudas, porque acho que todo mundo em alguma fase vai passar por uma vontade de doce, né? Ou vai encontrar uma dificuldade, né? Aos certos momentos que a gente tem uma necessidade aumentada de açúcar, né? E hoje a gente vai desvendar um pouquinho do porquê que isso acontece, como que a gente vai tentar equilibrar na nossa vida o consumo do doce, né? Vamos discutir um pouquinho sobre tudo. Se vocês tiverem aí alguma dúvida também, podem deixar pelos comentários aqui, que a gente vai interagindo durante esse tempo todo, beleza? Então, sejam bem-vindos. Estou vendo aqui que está chegando bastante gente agora. E nós vamos dar início, então, à live de hoje. Bom, gente, como eu falei para vocês, se vocês são seres humanos, em algum momento o doce pode ter sido um problema na sua vida, ou você teve algum tipo de recaída alimentar que acabou aí descontando no açúcar, né? E isso é natural do ser humano. Então, como eu estava falando aqui, né, se você é ser humano, pode se incluir aí, que tá todo mundo junto. Isso é natural, ter uma vontade de determinados tipos de alimento e principalmente do paladar, que é essa questão do açúcar que a gente vai falar hoje, tá? O que a gente precisa pensar aqui, né? O que nos leva a ter uma vontade aumentada do doce, vontade de açúcar? Tem uma coisa que eu sempre considero aqui, principalmente para nós brasileiros, a vontade e o paladar do doce. Por que a gente tem esse paladar do doce tão aumentado, né? Na nossa história, aqui na história do Brasil, o Brasil foi um grande produtor de açúcar, né? Em anos anteriores aí. E, consequentemente, a gente teve contato com o açúcar lá desde os nossos antepassados, né? Isso sempre esteve muito presente na nossa vida, na nossa rotina. Quando a gente está lá na introdução alimentar, e isso deve ter acontecido com você, né? Os nossos avós e tataravós indicavam o quê? Bota a chupeta no mel, bota a chupeta no açúcar, né? E assim a gente foi construindo uma relação com o açúcar, uma relação realmente afetiva com o sabor doce, com o paladar doce. Então, é muito comum para nós aqui, né? No Brasil, a gente adoça café, a gente tem essa tendência a adoçar bebidas e tal, por todo esse histórico e também pelos nossos antepassados terem muito isso na sua característica e a gente acabou agregando. Como eu costumo falar para a maioria dos pacientes também, né? Existe uma tendência da repetição dos hábitos. Então, por exemplo, se eu vejo que na minha casa todo mundo adoça o café, obviamente eu vou por indução, por estar observando, eu também começo a adoçar o café. Se eu vejo que todo mundo come fritura, obviamente eu também vou começar a comer fritura. Se eu vejo que todo mundo come salada, então deve ter algum motivo para aquilo, eu começo a comer salada, mesmo que tu não seja a pessoa, né, que precisa ter a salada ali todo momento. Mas a gente tem muito isso presente, a gente faz as coisas por repetição, por modelos, né? E o fator do paladar doce tem muito essa questão afetiva, sim, da gente visualizar lá os nossos avós, nossos antepassados que tinham muito mais essa ligação com o açúcar, a gente começou a repetir isso e aprendeu a gostar do açúcar e trouxe essa relação de afetividade também, que hoje em dia é um conforto que a gente pode buscar em alguns momentos. Porém, a gente sabe, né, que existe esse contraponto do açúcar ter os seus grandes malefícios também na nossa saúde. E aí começou a despertar, né, de um tempo para cá. Depois que passou aquela neura de que só gordura fazia mal, a gente começou a focar mais nos carboidratos também. E descobriu aí no passar dos anos que o excesso de açúcar pode nos trazer vários malefícios à saúde, certo? Tendo isso em vista, quanto mais restrição a gente gera, existe uma tendência de
compensação, né? Toda falta em algum momento pode gerar uma compulsão. E quanto mais a gente diz pra gente que não pode comer açúcar, que você não deve comer doces, que você precisa cortar o açúcar da tua vida, parece que mais vontade a gente vai gerando, né? É por isso que o comportamento alimentar precisa se alterar como um todo. A gente precisa reaprender ou reeducar os nossos hábitos, melhor dizendo, né? Justamente para a gente trazer um pouquinho mais de controle sobre isso. Mas, Amanda, o que gera essa vontade de doce que eu tenho eventualmente, né? Tem gente que é todos os dias, tá? No consultório que eu mais vejo as pessoas dizendo, não, mas a minha vontade de doce é todo dia, não é só de vez em quando. E mulheres, né? Ai, não é só na TPM, minha vontade de doce é o tempo todo. Vamos recapitular aqui alguns dos motivos principais para a vontade de doce, ok? O primeiro de todos é o consumo excessivo do açúcar. Então, quanto mais a gente come açúcar, mais a gente quer comer açúcar. E aqui eu vou te dar um exemplo sobre isso. Quando a gente come um chocolate ao leite, a nossa tendência não é ficar comendo, né? Não tem fim aquela vontade, né? Por isso que a gente come a barra inteira ali, né? Diferente de quando você vai comer um chocolate amargo, 60%, 70%, em que 1 ou 2 tabletes te trazem muito mais saciedade. Diferente, então, daquilo que tem açúcar, que tem mais açúcar presente. Então, quanto mais açúcar, a tendência é que a gente queira mais açúcar, tá? Então, esse é um dos motivos. Se você tem um consumo elevado de açúcar, a tendência é que você mantenha a sua vontade de doce. Como que a gente começa a quebrar essa vontade excessiva do açúcar? Primeiro ponto é reduzindo o consumo. Então, você pode fazer isso de maneira gradativa. Não precisa, né, cortar tudo de um dia para o outro, porque nenhuma restrição aí é tão grande, né, ou um sofrimento por causa disso também não vai ser favorável. Então, quem adoça o café com 3 colherinhas de açúcar, passa a utilizar 2. Quem adoça o café com 2 colheres, passa a usar 1. E quem ainda adoça o café só um pouquinho, né? Aquele meia colherinha, começa a experimentar tomar sem. Eu já devo ter falado isso em algum momento, mas eu, assim como comentei, por repetição, eu também adoçava o café. Eu passei a vida inteira vendo minha avó adoçar muito o café, adoçava até no bule, né? Então eu botava lá 2, 3 colheres de sopa de açúcar, misturava e a gente tomava aquela quantidade de açúcar toda. Aí, a minha mãe também adoçava o café. E eu visualizando que as pessoas na minha casa adoçavam o café, também adoçava o café. O que eu quero te propor é sair um pouquinho do piloto automático e se questionar. Será que eu preciso realmente adoçar tanto o meu café? Será que eu sei o sabor que tem o café normal, sem açúcar? Ou será que se eu tomar café com leite, considerando que o leite tem a lactose, que é o seu açúcar natural, não seria uma forma de já estar adoçando o café também? E aí, eu só parei, né, de tomar o café adoçado, quando meu excelentíssimo namorado, né, não adoçava mais o café. E aí eu parei para pensar e disse, meu Deus, mas eu que sou nutricionista da história, né? Eu vou me desafiar a ficar sem o açúcar do café, vamos ver o que acontece. E aí, no dia seguinte eu não adocei mais o café, continuei tomando meu café com leite. Nos primeiros dias eu não gostei muito não, tá? Fiz meio contra a vontade, mas de repente eu já estava naturalmente tomando café com leite sem açúcar. E hoje pra mim isso é a coisa mais natural. Se eu adoço o café ou se eu tomo um café doce, eu já acho estranho, acho enjoativo. Então, o que a gente tira de lição disso? Que a gente aprende o paladar doce e que a gente também pode se reeducar para não ter mais esse paladar tão aguçado para doce. E a gente só faz isso quando a gente quebra essa rotina. E como eu falei, a gente pode fazer isso de 2 formas. Ou de uma maneira mais brusca, como eu fiz, de um dia para o outro, retirei o açúcar do café de um dia para o outro, por exemplo, né? Ou de uma maneira gradativa, em que se eu utilizo 3 colheres, eu passo para 2, depois eu passo para 1, depois eu tento tomar 100, tá? E isso, claro, tem que partir de uma vontade tua, né? De você querer experimentar uma nova realidade, né? Assim como para várias coisas dentro da reeducação alimentar, que a gente só vai saber se gosta quando a gente faz, quando a gente testa, porque senão não vai acontecer, né?
Então, hoje em dia, até eu falo para a maioria dos pacientes novos, ó, duas coisas. Chegou no consultório, primeiro de tudo é não julga, tá? Sem julgamento sobre nada. Porque você vai ter que se propor a fazer alguma coisa diferente, né? Você vai ter que sair da tua zona de conforto. E a partir do momento que a gente sai desse piloto automático, da repetição, a gente consegue atingir objetivos novos. Ou seja, se na sua cabeça ainda existe a crença limitante do o doce é o meu problema, quanto mais você reafirmar que o doce é o teu problema, mais ele vai ser o seu problema. Lembra que o corpo escuta tudo que a gente fala. Se você colocar na tua cabeça que eu não consigo, você não vai conseguir. Agora, se você começar a mudar o teu cenário, de dizer não, eu vou tentar e eu vou conseguir, você vai criar mais energia propícia para isso. Como eu sempre falo, não foca tanto no problema, começa a focar na solução. Então, reafirmar o problema não vai adiantar nada. Não vai adiantar eu te dar várias soluções aqui, ou várias coisas para você refletir, várias coisas para você pensar sobre, e você não conseguir aplicar, você não conseguir se desafiar a fazer diferente. Então, a atitude do tentar fazer diferente é o mais importante de tudo para você se livrar, né, de certos vícios alimentares. Inclusive, tem um IGTV aqui no meu Instagram que eu falo sobre vícios alimentares, tá? Oi, Vivi, eu acabei de ver aqui que tu tá com problema na internet. Sim, eu vou deixar salva e essa live também vai ficar disponível no IGTV depois, tá? Então não se preocupa que tu vai poder assistir depois sim. Primeira consideração, então, sobre a vontade de doce é essa. Quanto mais açúcar, mais vontade de doce. Então, o primeiro passo é começar a reduzir para que a gente comece a diminuir essa vontade do doce, tá? Segundo passo, entender a nossa fome emocional. Na maioria das vezes, a fome psicológica dita muito essa vontade aumentada do doce, tá? Qual que é a diferença aqui? A gente precisa entender o que é a nossa fome física do que é a nossa fome psicológica, tá? A fome física é aquela que a gente sente no estômago. Quando você ficou muito tempo sem se alimentar e aí veio uma fome, né? Daí veio o teu corpo dizendo que você precisa botar combustível para dentro. Essa é a fome física, que a gente vai sentir no corpo e se a gente não comer, ela vai aumentar. É uma fome que não é seletiva. Qualquer coisa que você encontrar para comer, você vai querer comer porque você está realmente com fome. Agora, a fome psicológica, ela surge principalmente nos momentos que a gente está estressado, que a gente está nervoso, que a gente está cansado, que a gente está com algum problema para resolver. E essa fome psicológica, ela surge porque a gente não está deixando sentir o sentimento, a gente quer combater aquilo que a gente está sentindo. E normalmente nesses momentos a gente vai buscar fontes de muito açúcar, muito sal, muita gordura, coisas que têm os sabores muito pronunciados. Por que a gente faz isso? Nesse GTV que eu te falei aí, que eu converso com vocês sobre vícios alimentares, é porque a gente tem alguns receptores no cérebro que são indutores dessa anestesia corporal. Ou seja, se eu dou esse açúcar em excesso, é como se, por exemplo, você tivesse algum outro vício, de repente não lícito, né? A gente buscaria aquilo como uma forma, vamos dizer assim, de prazer, para que aquilo te anestesie. E quando a gente não tem um vício ilegal, vamos dizer assim, comida é lícita, né? Então, pode ser uma forma da gente estar buscando combater o sentimento que a gente está sentindo. Eu já passei aqui no Stories, inclusive algumas partes do livro que eu tô lendo, que se chama Mulheres, Comida e Deus. E no último capítulo agora, eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, teve algumas partes que ela comenta a questão do sentimento. O sentimento é algo que a gente sente fisicamente. Quando você tá feliz, tu não fica, né, o ombro fica erguido, você caminha, né, as pessoas veem que você está feliz. Agora, se você tá triste, você já fica meio cabisbaixo, né? O ombro cai. Então, o sentimento, ele aparece na gente fisicamente, certo? O que a gente precisa considerar, então? Quando eu tenho um sentimento, eu simplesmente preciso deixar sentir. Porque quando eu tento usar a comida como uma forma de combater o que eu tô sentindo, comida só cura fome. Comida não vai pagar um boleto, comida não vai curar a briga que tu teve com o teu namorado, comida não vai curar nada,
nenhum problema que você tem, tá? Principalmente o doce. Mas por que a gente quer o doce? Pela sensação de anestesia. E é isso que a gente sente. Só que a anestesia não cura a causa, cura apenas o sintoma. Então, a consciência alimentar é a chave do negócio aqui. Se pergunta se a tua fome é física ou se a tua fome é psicológica. A fome psicológica é muito seletiva e geralmente ela tem esse apelo do doce. Então, se você ficar lá na tua cabeça, se pergunta mesmo, tá? Conversa com você mesmo, é importante isso. O que você vai fazer então? Você deu aquela vontade doida, né? De comer o que aparecer pela frente. Você para, respira fundo 6 vezes para oxigenar o teu cérebro. E, gente, respira mesmo, tá? Respira mesmo, porque faz toda a diferença uma respiração funda nesses momentos de ansiedade ou no momento que você está prestes a cometer um carboicídio, tá? Então, para tudo que você está fazendo, respira e solta. E daí você se pergunta, será que eu estou com fome mesmo? Ou será que eu só estou ansioso? E aí você vai ter uma resposta clara, porque o nosso corpo, ele é sábio. Ele vai saber te dizer se você quiser ouvir. É por isso que a nossa mente tem que estar muito conectada com o nosso organismo. E quando a gente começa a viver no piloto automático, a gente se desconecta da gente mesmo. Pensa numa coisa, se você sabe a hora de fazer xixi, você sabe a hora de comer. Porque é um ato fisiológico. Então, quando a fome é fisiológica, a gente vai sentir essa fome, você vai sentir que você precisa do teu combustível de energia. Agora, quando vem uma vontade específica, né? Daria tudo por um chocolate agora, por exemplo, né? Aí tu começa a se questionar, por que eu tô sentindo isso? Será que eu tô ansioso? O que eu tô sentindo? E ao sentir, se permita sentir. Não tenta combater com a comida, porque como eu falei, pode te gerar mais culpa e frustração ainda, tá? Então, grandes motivos aqui para o consumo de doces. Como vocês podem ver, temos uma cachorra aqui na live comigo, né? Nesse momento ela está aqui se questionando se ela participa do vídeo ou não. Acabou de descer. Muito bem. Então, nós temos aqui 2 pontos, né, que nós já abordamos. E essa questão da ansiedade, ela está muito relacionada à vontade de doce, sim. Então, se conectar com você mesmo, fundamental, para que você perceba se a tua fome é física ou psicológica e qual é o sentimento que você está sentindo. E ao sentir, se permita sentir. Não tente combater aquilo que você está sentindo, tá? Porque os sentimentos são passageiros. Eles vão durar 10 minutos, 1 hora, 2 dias, 1 mês, mas alguma hora vai passar. E se toda vez que tu tentar combater o que você está sentindo com comida, tu vai sentir muito mais frustração, vai potencializar a energia negativa que tu está colocando em cima disso, tá? Então, foco no que é bom aqui, na solução e não na reafirmação do problema, beleza? Vamos para outro tópico importante, mais um motivo para vontades de doces excessivas. Desregulação intestinal. Tá? Quando o nosso intestino tem muitas bactérias ruins, a gente está num quadro de desbiose intestinal, é comum que haja uma maior vontade de comer açúcar também, tá? E como que a gente vai cuidar do intestino, né? Hoje em dia a gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Nós temos praticamente mais neurônios no intestino do que no cérebro. E 80% da serotonina corporal, que é o neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, da motivação, vai ter uma origem intestinal. A gente vai estar mandando essa serotonina para o corpo, sinalizando para que o cérebro produza mais essa sensação de bem-estar, tá? Ou seja, se o teu intestino está comprometido, consequentemente a tua conexão mental também está comprometida. E isso pode resultar em mais ansiedade e mais vontades e vícios alimentares. Então, tá tudo interligado, tá? Como que a gente entra num quadro de desbiose intestinal? Ou seja, quando a gente desregula, né, as nossas bactérias intestinais. Primeiro ponto é consumindo muito alimento industrializado. Então, nos alimentos industrializados, a gente tem os aditivos químicos, como, por exemplo, os corantes, conservantes, adoçantes químicos e artificiais, né?
Tudo isso a gente chama de xenobióticos, ou seja, substâncias que o corpo não reconhece como alimentos ou não reconhece como parte dele. E o que acontece na maioria das vezes é que o corpo vai tentar combater essas substâncias, tá? Então isso chegou lá no intestino, nosso corpo começa a tentar combater aquele conservante, aquele corante e tal. O que acontece lá na nossa barreira intestinal é que a gente gera um leve quadro de inflamação. E isso pode, estar proliferando bactérias ruins, alimentando essas bactérias ruins. As bactérias ruins, elas têm mais fome de açúcar, mais fome de doce. Consequentemente, na prática, você vai acabar sentindo mais vontade de consumir também açúcar. Então, cuida muito com isso. Quanto mais natural for a sua alimentação, melhor. A melhor forma da gente tratar o nosso intestino é através da alimentação, porque a gente está comendo e todos os nutrientes que a gente está ingerindo vão ser digeridos mesmo, lá no nosso intestino. Então, se a gente se alimenta de maneira adequada, consequentemente a gente já está tratando o nosso intestino, tá? Então, disbiose intestinal é mais um fator de vontade aumentada de doces, tá? Outra questão aqui que é importante, considerando os quadros de saúde, é a própria resistência à insulina, ou doenças que tenham alguma correlação com isso, como diabetes, síndrome de ovário policístico, Existem algumas doenças aí que têm um pouco mais da resistência à insulina associada. Isso também pode vir a trazer esse sintoma do aumento da vontade de doce, tá? Então, diabéticos aí entra na questão até psicológica, do não poder comer, consequentemente o corpo sente a vontade de comer. Então, como eu falei antes, a restrição às vezes acaba gerando essa vontade aumentada, tá? Qual que é o resumo disso tudo? O que eu preciso aprender com isso? Que se eu tiver moderação, eu vou poder comer sempre, tá? Então, é comer de tudo em doses moderadas para poder comer sempre, tá? E o que eu vou falar agora talvez seja o mais importante de tudo. No último sábado eu postei uma frase aqui, no feed, que dizia o seguinte: faz parte da cura o desejo de ser curado. Então, como eu estava comentando com vocês, quando eu escuto assim, o meu problema é o doce, eu tenho muita dificuldade com o açúcar, eu gosto muito, eu tenho necessidade e tal, a gente precisa pensar nisso, tá? O reconhecimento de você ter uma dificuldade, de você ter uma vontade aumentada de consumir o doce, o açúcar, é o primeiro passo para a gente conseguir atingir a cura, o controle disso. A partir do momento que você reconhece que você precisa do controle daquilo, fica mais fácil você se motivar para conseguir isso, Então não adianta aqui eu passar vários tipos de receitas, várias sugestões para você diminuir tua vontade do doce, te falar todas as causas para que você possa se perceber e se reconhecer melhor, se você não colocar em prática, tá? Então assim, se eu tenho essa dificuldade e eu realmente quero mudar, tenha a atitude da mudança, tenha a atitude do tentar fazer diferente. Porque infelizmente milagre não cai do céu, Não tem como, eu pedir, nossa, por favor, forças do universo, façam com que eu não tenha mais vontade de doce. Se na minha casa eu abrir o armário e tá caindo barras de chocolate lá de dentro. Então a gente precisa criar o cenário favorável para a realidade que a gente quer. Crie o hábito de se questionar todos os dias. Qual é a minha responsabilidade naquilo que eu estou me queixando? Porque só eu esperar a resposta mágica aqui não vai adiantar, Mas eu vou dar algumas respostas que vocês podem tentar aplicar na rotina de vocês para tentar controlar essa vontade de doce. Uma delas é tentar fazer receitas mais saudáveis que tenham o paladar doce, E outra coisa aqui também que é importante é a gente reconhecer a vontade e entender que a exceção ela pode ser feita quando valer a pena mesmo, Então, por exemplo, você está há dias com vontade de um bolo de cenoura, de um bolo de chocolate, sei lá. Come, tá? Come esse bolo, mas com consciência, aproveitando, desfrutando, tá?
Faz com que esse momento dure, que você sinta na boca cada pedacinho que tem naquele chocolate. Porque aí tu vai perceber que uma fatia de bolo te saciou. Agora, se você comer com ansiedade, você vai comer o bolo inteiro e vai parecer pouco. Então, o modo como a gente se comporta frente ao alimento também vai fazer toda a diferença. E aí entra uma questão importante, eu ter essa vontade, né, de dias seguidos de determinado alimento é completamente diferente de eu de repente me sentir ansioso e pensar, meu Deus, preciso de um chocolate. Aí é a ansiedade falando por você. Você vai fazer, né, tomar uma atitude inconsciente. Por isso, como eu falei, respira fundo, pensa, se pergunta, sente o que você está sentindo. E eu sempre passo essa dica, né, da respiração. E nessa última semana eu tive umas crisezinhas de ansiedade, assim, que acho que tá todo mundo, fim de ano, né? Começa aquilo, meu Deus, quanta coisa para fazer, quanta coisa para dar conta, né? E aí me veio na cabeça a vontade de comer alguma coisa, assim, de tentar suprir aquilo que eu tava sentindo com comer alguma coisa, né? E aí eu pensei, bom, o que eu falo para as pessoas? Respirar fundo. Aí eu parei tudo, saí lá da minha mesa, né, do consultório, sentei na cadeira ali que eu tenho do lado e comecei a respirar fundo 6 vezes, assim como eu falo para todos os pacientes. E aí a gente não respira direito no dia a dia, né? A gente tá sempre naquela rotina louca assim. E daí quando eu parei para respirar tão fundo, eu cheguei a ficar até meio tonta de respirar fundo, de chegar aquele oxigênio no meu cérebro. E eu senti que realmente a gente toma uma atitude muito mais clara quando a gente para pensar. Ao invés de simplesmente ir fazendo coisas, né? Sem se questionar por que a gente está fazendo aquilo. Então essa tomada de consciência é fundamental e a respiração funda faz toda a diferença. Só faz, depois me conta se deu certo, tá? Então, tomar consciência dos nossos sentimentos, isso é muito importante para o controle do doce, tá? Mas vamos para as dicas práticas. Primeiro de tudo, canela. Canela em pó ajuda muito no controle da vontade de doce, porque ela atua ali nas nossas papilas gustativas, tá? Interagindo com elas e amenizando a vontade do paladar doce. Então, frutas com canela em pó é uma ótima opção para quando a gente está mais com vontade do doce. A vontade do doce também pode ser uma deficiência de cromo no organismo, tá? E cromo é um nutriente que a gente encontra em diversos alimentos, tá? Dentre eles aí castanhas, por exemplo, né? São vários os alimentos. Existem alguns tipos de suplementos de cromo, inclusive quando essa vontade se torna um pouco mais aumentada, mas assim, antes de suplementar, mantém tua alimentação mais equilibrada que você já vai ter uma dose interessante de cromo. Não é para sair por aí se suplementando, se autossuplementando muitas vezes sem necessidade, tá? Não é essa a ideia. Então come mais as fontes naturais desse nutriente. Fibras para que nos tragam saciedade, tá? E para quem tem aquela famosa vontade do doce logo depois do almoço, lembre-se que tudo que tem leite, tudo que é fonte de cálcio, ao consumirmos depois de consumir fontes de ferro, como por exemplo no almoço, que a gente come mais o arroz com feijão, mais as carnes, né, fontes aí proteicas e fontes de ferro, o cálcio acaba cortando a absorção do ferro. Então evita sobremesas para a gente ter uma absorção adequada dos nutrientes, tá? Isso é importante. E o que mais que eu queria falar da vontade do doce depois do almoço? Normalmente é muito mais um vício que a gente tem do que uma necessidade, porque tu acabou de se alimentar, saciado você tá, né? Então o vício de ficar comendo, continuando a refeição aí, é algo que a gente tem que quebrar como? Quebrando um pouquinho esse ritmo, tá? Muito bem, o que mais aqui sobre vontade de doces? Preferir refeições ou preparações à base de frutas, tá? Então, por exemplo, banana amassada com canela, ajuda muito na vontade de dextrina, dextrose, xarope de glicose, xarope de malte, açúcar invertido, vários outros nomes que existem para açúcar. Porque hoje em dia a gente não tem uma legislação específica, infelizmente, né? Para os rótulos, então muitas vezes a gente é enganado pelo que as indústrias colocam ali na frente. Diz que é sem açúcar, que é sem gordura, que é isso, que é aquilo, mas se o alimento manteve a consistência
Ou pior, você comprou um iogurte que está dizendo lá que é sem açúcar, mas o iogurte é doce. Significa que alguma coisa está adoçando ele, certo? E aqui entra um ponto interessante para tirar uma dúvida geral também, que é a questão dos adoçantes. Existem 2 tipos só de adoçantes, na verdade até 3 ou 4. 4 adoçantes que são considerados naturais, que seria o xilitol, o glicosídeo de esteviol, que é a estévia, né? O eritritol e a talmatina, tá? Seriam os 4 adoçantes naturais, assim, que a gente recomenda, mesmo assim com cuidado, porque o xilitol, por exemplo, o eritritol e tal, eles podem gerar flatulência, podem gerar dificuldades intestinais, tá? Diarreia, inclusive, se consumido em excesso, né? Então não é bacana. E os adoçantes químicos, como aspartame, como acesulfame, sacarina sódica, sacarina potássica e por aí vai, são adoçantes químicos. E os adoçantes químicos, eles enganam o nosso cérebro, tá? Porque a gente está ingerindo sabor doce e o cérebro reconhece o sabor doce. Por mais que esse adoçante não seja nutritivo, ou seja, não tenha calorias, ele vai induzir a liberação de insulina igual. E se eu libero insulina no sangue e eu não tenho glicose para captar, eu vou estar com essa insulina muito alta, eu posso estar favorecendo resistência à insulina, enganando o meu corpo, enganando o meu cérebro, que não é bacana, né? E quando eu tenho muitos picos de insulina ao longo do dia, eu posso estar favorecendo o acúmulo de gordura corporal. Então, muito cuidado com a questão dos adoçantes, tá? Evitem principalmente os adoçantes artificiais, porque eles não somam em nada. Então, num lugar aí, quando eu tenho que usar alguma fonte de açúcar, Amanda, o que eu prefiro? Açúcar mascavo, açúcar demerara, mel, melado, mas sempre com moderação de quantidade e com consciência. Por quê? Porque continua sendo açúcar, continua sendo um açúcar simples e muitas vezes no excesso a gente vai ter os mesmos malefícios que se estivesse consumindo um açúcar branco, refinado, tá? Então, moderação. O grande segredo tá em reeducar o nosso paladar. Como eu falei, começar a quebrar o ciclo do açúcar. Quanto mais eu como, mais eu quero comer. Se desafia a testar coisas diferentes, tá? E quanto aí, já voltando ao tema dos docinhos fit, cuida com isso. E quanto mais coisas a gente puder fazer em casa, melhor. Que é um exemplo de uma coisa que eu acho muito bacana, né? Que são as trufas caseiras pra gente fazer também com tâmaras sem caroço ou mesmo ameixa seca, damasco. A gente pode processar com amendoim, com castanhas e tal, que vai virar uma pasta bem doce, porque a tâmara desidratada tem bastante açúcar natural dela, né? Então a gente tem algumas formas de consumir o paladar doce sem ser necessariamente açúcar. Quanto mais opções viáveis aí a gente conseguir aderir, né, é melhor, né? Mas para trazer um equilíbrio. O grande objetivo aqui é que a gente não tenha tanto essa necessidade do açúcar, tá? Quando estou com vontade de doce, como um pedacinho de chocolate 70. Ótimo! Chocolate, quanto maior for a sua porcentagem de cacau, melhor. Porque quanto mais cacau, mais antioxidantes e, consequentemente, um controle maior também da nossa ansiedade, tá? Isso é uma opção bacana para se fazer. Quem me perguntou aqui, muita vontade de doce, começa a assistir lá do comecinho, depois eu vou postar esse vídeo, amanhã provavelmente vai para o IGTV e eu vou deixar salva essa live, eu dei várias dicas aqui nessa live já para diminuir a vontade de doce, tá? E realmente a tâmara é muito doce, é bacana até pra gente fazer tipo geleia assim, né? E utilizar até quando quer fazer um bolo sem açúcar e rechear com tâmara, ou bater a tâmara até mesmo junto com a massa de bolo, ela mesma vai adoçar. Então, né, bolo de banana é um clássico, né? A gente não precisa adicionar açúcar. Então, tem várias formas de consumir o doce mais saudáveis. E quando a gente realmente estiver com vontade, aí que aquela exceção vai valer a pena, aí você come aquele docinho que você gosta tanto. Porque o grande segredo da vida é o equilíbrio, não é verdade? E lembrem, como eu já falei antes, que o nosso objetivo, né, é parte da cura, o desejo de ser curado. Então, se eu quero reduzir realmente a minha vontade de doce, eu preciso agir de acordo com o que eu quero, tá? Não adianta, vamos pensar que tudo é um processo, né, gente?
Eu não me teletransporto para um lugar onde eu quero estar. Eu preciso de um processo para chegar até lá. Se eu quero viajar para algum lugar, seria, nossa, maravilhoso que eu estalasse o dedo e aparecesse lá no lugar que eu queria. Mas não é assim, a gente precisa do caminho para chegar até lá. Então, como eu falei, a solução não vai cair do céu. A gente precisa querer. E querendo, eu tenho que conduzir o meu cenário de um modo favorável para que eu consiga atingir o meu objetivo, né? Mais alguma dúvida, gente? Contem experiências de vocês aí com açúcar. E eu posso falar para vocês que eu sou bem formigona, eu gosto muito de doce. Mas durante a semana eu tento comer o mínimo possível, assim, né? Obviamente. Se eu tô com muita vontade, fruta seca é algo que eu utilizo, assim, damasco, uva passa, né? Por exemplo, hoje à tarde que eu mostrei para vocês o meu lanchinho aí no Stories, que foi um bolinho rápido, né, de maçã, ovo e aveia. Eu não adocei com nada, eu só coloquei umas uvas passas por cima, assim. Aliás, tá chegando a época do ano da uva passa, né? A época do Natal, que vai em tudo. Mas isso é só um exemplo. A fruta seca é uma coisa que eu costumo utilizar. Às vezes pasta de amendoim, se é uma vontade muito grande, assim, que eu tô de doce também. Mas, e principalmente na época, né, nós mulheres aí sabemos, vai ter uma época do mês que a gente vai ter uma vontade aflorada. E aqui tem uma outra dica, não tenta ficar suprindo com 1 milhão de coisinhas saudáveis quando a tua vontade é muito específica de algo. Passei dias com vontade de bolo, passei dias com vontade de comer um chocolate. É melhor que você pegue o teu chocolate, come lá 2, 3 tabletinhos, desfrutando daquele momento, tá? Do que você começa a substituir com um iogurtinho natural, uma frutinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá. Você comeu uma imensidão de coisas, gerou um estresse gigantesco, não comeu o que você queria, que simplesmente se resolveria ali com 2, 3 tabletinhos de chocolate que não vai matar ninguém, né? O problema é que a gente é muito extremista, normalmente a gente é 8 ou 80 para as coisas, né? Parece que tudo não pode ou tudo pode, daí tem que cuidar, mas a gente tem que atuar com mais equilíbrio porque a nossa vida ela não é uma constante, né? Ela não é uma linha reta. A gente tem os nossos altos e baixos, né? Ó, a Dani já falou aqui, ó, Deus me livre uva passa. Eu sei, gente, tem muita gente que não gosta, eu também não gostava, é meio recente essa história de gostar de uva passa, mas vamos sem julgamento, vamos tentar fazer aí, né, experimentar umas coisinhas novas. Certo, gente? E aí, dúvidas? Mais algum comentário? Fiquem à vontade aí para pedir, tá? Mas o básico é isso, né? Que a gente reconheça da onde está, qual que é a origem, tá? Da nossa vontade de doce. Olha só uma pergunta legal aqui, ó. Seria legal colocar dias da semana para comer um docinho? Por exemplo, terça e sexta? Gi, eu não indicaria, tá? Porque às vezes você não vai estar com vontade na terça ou na sexta e você vai acabar comendo porque você pensou porque você lembra que aquele é o dia que você pode comer. Então eu acho que você deve deixar para o momento que você realmente estiver com vontade. Sempre se questionando quando que é uma vontade real e quando que é uma vontade psicológica, tá? Que é algo passageiro, enfim. Então eu não colocaria datas. Eu prefiro que você comece a se reconhecer melhor. Reconheça os teus sentimentos, né? Então tem dias lá que vai passar uma terça-feira que tu não tá afim do chocolate. E que às vezes você comeria só porque é o dia, né? Então deixa que você esteja realmente com vontade para daí comer. Eu acho que funcionaria melhor dessa forma ou é mais respeitoso com o teu corpo. E quando a gente fala de refeição livre, parece que sempre tem que ser fim de semana, né? Mas eventualmente não vai ser. Pode ser que numa quarta-feira eu quero ter, sei lá, vou jantar fora, tenho uma janta com os meus amigos, com a minha família, eu quero comer diferente. Não tem regra para isso, mas a gente só precisa ter uma constância, né, na maior parte do tempo de ter equilíbrio, né? Só tenho fome psicológica. Não dá tempo do teu organismo. Adorei, Mari. Olha só, não, isso acontece mesmo. Pode ter muita relação aí com a questão de ansiedade, de estresse, né? Um desconto, né? Ou a recompensa frequente, né? Da gente querer se mimar o tempo inteiro por algum motivo.
Então, mas como eu falei, a gente tem que querer e estar disposto a combater a vontade, né? Ó, tem mais gente aqui que tem fome psicológica o tempo inteiro. Tem que cuidar, na verdade, gente, nós temos 9 tipos de fome. Tem fome da mente, fome física, fome psicológica, fome da boca, fome do ouvido. É bem bacana, até a gente pode falar sobre isso um dia. Tem uma subdivisão aí de uma das autoras que falam sobre Mindful Eating, que categoriza esses vários tipos de fome e como que elas reagem no nosso organismo. Mas a autopercepção, você perceber o que te gera, o que leva o teu impulso de comer mais ou de comer doce, é o primeiro passo para você entender como se policiar, né? E sempre no sentido, no objetivo de obter um equilíbrio, não de restringir tudo. Não é essa a ideia, porque a vida não é assim, né? A vida ela vai ter os altos e baixos e eventualmente a gente vai entrar de carona nisso com as nossas vontades também, né? Deixa eu ver aqui que hora estamos, que às vezes eu me empolgo, né? Eu me empolgo falando, engato a primeira não para mais, né? Mas eu tenho que dar um recadinho antes que a gente termine essa live. Para dizer que agora, começo de novembro, nós teremos a Semana Saúde na Panela, tá? Então, você fica ligado por aí, eu vou começar a liberar alguns conteúdos para você me acompanhar, para fazer a sua inscrição na Semana Saúde na Panela, que eu vou falar bastante sobre organização de rotina alimentar. Vai ter várias dicas legais, tá? Vai ser uma semaninha aí, totalmente online. Vai estar no feed aí dentro de alguns dias, você vai fazer a tua inscrição, a gente vai se encontrar nessas aulas, tá? Eu vou te esperar na Semana Saúde na Panela com várias dicas de organização alimentar e para mostrar para você que é possível a gente conseguir ter uma rotina equilibrada e saudável e gostosa, acima de tudo, prazerosa, que a gente goste de fazer o que está fazendo, tá? Então continua me acompanhando por aqui, em breve a gente vai ter novidades e voltamos a nos encontrar, né, em mais uma live semana que vem. Então toda semana agora a gente vai ter um encontro por aqui, para a gente trocar uma ideia aí sobre vários temas. E eu estou pegando várias ideias de temas que vocês têm me mandado pelo direct, até para criar posts aqui, para a gente estar se ajudando, né? Afinal, esse canal de comunicação é para isso, para a gente trocar ideias, para que todo mundo se ajude e todo mundo se beneficie disso, tá bom? Certo, gente? Vamos chegando ao final dessa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero de coração que alguma coisa tenha mexido aí na sua cabeça e tenha sido favorável para você ter mais controle na sua vontade de doce. Então não deixe de se questionar. O que eu estou sentindo? Fome física, fome psicológica, saciedade e, acima de tudo, respirar fundo e soltar antes de tomar alguma atitude inconsciente na questão alimentar. Então, a gente se reconhecer mais é o caminho, tá bom? Gente, um beijo, boa quarta-feira, bom fim de semana aí, estamos nos aproximando do final da semana. E é isso, nos vemos aí na próxima quarta-feira então. Um beijo e até mais!